Então, essa segunda ramificação em epistemologia das virtudes é a mais documentada entre epistemólogos, das virtudes, também poderíamos dizer. Ela surge já não tanto do escopo de problemas em epistemologia das virtudes, em epistemologia, né, que interessam a quem adota essa abordagem teórica, mas da maneira como os epistemólogos das virtudes concebem a noção de virtude intelectual. Então, lembrem que eu falei para a gente gravar, né, a noção que o Sousa traz de virtude intelectual, né, naquele artigo que introduz, né, que resgata a noção de virtude intelectual na literatura contemporânea. E aí nós vamos ter duas maneiras principais distintas, né, de se usar o conceito de virtude intelectual na literatura. Então tem um sentido de virtude intelectual que abarca as faculdades cognitivas funcionais, como boa visão, bom raciocínio e boa memória. Então, a boa visão, o bom raciocínio e a boa memória são exemplos de virtudes intelectuais nessa concepção, que pode parecer muito elogioso, né? elogioso demais, né? E aí nós temos um outro sentido de virtude intelectual que se aplica restritamente a traços elogiáveis de caráter intelectual, como, por exemplo, autonomia intelectual, curiosidade intelectual e honestidade intelectual. São traços de caráter e traços elogiáveis, né, de caráter intelectual. Ambos os usos, tá, eu quero propor aqui que eles são legítimos, tá, apesar de terem significados diferentes aí. Mas, apesar de terem esses significados diferentes, eles, em última análise, parecem estar fundamentados numa noção mais central, tá? Uma noção, vamos chamar aqui uma virtude intelectual é, em última análise, uma disposição estável apropriada para a formação de crenças. O que a gente tem, de um lado, é quem acha que esse ser apropriado para a formação de crenças é um sentido de confiabilidade, um sentido de ser conducente à verdade, ou seja, as virtudes intelectuais elas são disposições estáveis conducentes à formação de crenças verdadeiras, por isso apropriadas para a formação de crenças. E você tem, do outro lado, o que a gente vai ver aqui, os responsabilistas, que entendem que a noção de virtude intelectual é uma disposição estável também, apropriada para a formação de crenças, mas porque é uma disposição que expressa uma preocupação, um zelo pela verdade, pela formação de crenças verdadeiras ou racionais. Então, ela não necessariamente ela é conducente à verdade, mas ela expressa uma preocupação com a verdade. Tá? Então, essa noção mais central sugere aí um significado focal, né, da noção de virtude intelectual. Não precisamos falar muito sobre isso. Vocês deixem dúvidas, né, qualquer coisa, nos comentários, se tiverem. E aí nós temos, então, essas duas concepções dão origem, né, a duas vertentes, né, o confiabilismo das virtudes e o responsabilismo das virtudes. Bom, os confiabilistas, em epistemologia das virtudes, tendem a enfatizar faculdades cognitivas funcionais na sua teorização, embora eles tenham aí a noção de virtude intelectual, admite ser mais abrangente, né? Por outro lado, os responsabilistas, eles restringem a noção de virtude intelectual aos traços elogiáveis de caráter intelectual. Tá? Os responsabilistas, eles são mais restritos, eles destacam a noção de virtude intelectual que é restrito a traços de caráter. Tá? E agora eu vou falar um pouco sobre digamos assim, os compromissos do confiabilismo e do responsabilismo, para a gente fazer algumas distinções, para a gente ajudar a aprofundar essa divisão entre confiabilismo e responsabilismo. E a minha referência é o capítulo 8 deste livro aqui, que eu recomendo ler, da Heffer Bertley. A filósofa Heffer Bertley escreve, então, o capítulo 8 deste livro, as páginas 99 a 120 desse livro aqui, que faz parte, na apresentação falei sobre ele, faz parte da nossa bibliografia secundária, né, do curso.
E nesse ensaio, então, nesse capítulo de livro, a Bethely ela propõe então os principais parâmetros para distinguir aí confiabilismo e responsabilismo, que eu considero muito precisos, né? Ou, realmente muito precisos os parâmetros que ela reconhece aí. Então, confiabilismo das virtudes, por um lado, então, o conceito de virtude intelectual no confiabilismo, ele compreende faculdades cognitivas ingênitas, ou seja, aquilo que a gente já nasce, né? Como, por exemplo, visão e memória. Né? Ou o que poderia ser melhor, né? Ser dito de maneira melhor, é aquelas capacidades que nós desenvolvemos naturalmente, né? Sem precisar de educação, esforço ou iniciação na cultura. Isto, aí tem exceções, né? Não se aplica à aquisição de competências perceptuais discriminatórias, por exemplo, eu saber discriminar, eu conseguir, né, por meio da audição, por exemplo, discriminar o canto de um cardeal amarelo, conseguir reconhecer que aquele canto é o canto de um cardeal amarelo e não de algum outro passarinho. Ou técnicas mnemônicas, né, técnicas para memorização, ou raciocínio rigoroso, que é algo que a gente aprende estudando principalmente lógica, né? Então, aí, esses são casos de faculdades cognitivas onde o conceito, o confiabilismo, você tem aí faculdades que são conscientes à formação de crenças verdadeiras. Isso perfeitamente é cabível na concepção confiabilista de virtude intelectual, mas seria então exceção a essa ideia de capacidades que a gente desenvolve naturalmente. Nesses casos, a gente não desenvolve naturalmente, a gente precisa de um certo esforço, de uma certa educação, de uma certa iniciação na cultura. Contrariamente a essa concepção confiabilista ou responsabilista, né? Em contraste, né, ele entende o conceito de virtude intelectual, compreende apenas qualidades cultivadas por meio do hábito. Então, nesse sentido, né, enquanto as virtudes no sentido confiabilistas elas se desenvolvem naturalmente, as virtudes no sentido responsabilista elas requerem esforço, educação e iniciação na cultura. Um segundo parâmetro para distinguir, para contrastar confiabilismo e responsabilismo, é relacionado à responsabilidade que as pessoas têm com relação às suas virtudes e seus vícios intelectuais. Então, o confiabilismo entende que as pessoas, tipicamente, elas não parecem ser responsáveis nem pela posse nem pelo exercício de suas virtudes intelectuais. E aí parece, claro, inapropriado atribuir responsabilidade a alguém por possuir ou não possuir uma boa visão ou uma boa memória, ou fazer uso ou não fazer uso, deixar de fazer uso da boa visão ou da boa memória. Aí tá uma exceção, uma possível exceção é que talvez isso não se aplique ao bom raciocínio, né? Bom raciocínio é um caso, é um exemplo de virtude confiabilista, mas talvez aí a gente consiga entender que nós somos responsáveis por raciocinar bem. Talvez seja uma exceção, então. Tá? Já o responsabilista entende que as pessoas, tipicamente, elas são responsáveis por suas virtudes intelectuais, seja no que diz respeito aí à posse dessas virtudes, seja no que diz respeito ao exercício de virtudes. Aqui eles discordam, né? Eles admitem certa discordância. Alguns acham que nós somos responsáveis pela posse, outros pensam que nós somos responsáveis pelo exercício. No geral, quem pensa que a gente é responsável pela posse também pensa que a gente é responsável pelo exercício. Já quem pensa que nós somos responsáveis pelo exercício não necessariamente pensa que nós somos responsáveis pela posse. A referência que a Bethely oferece é Linda Zagzebski, que pensa que nós somos responsáveis pela posse de virtudes, e o James Montmarquet, que pensa que nós somos responsáveis pela operação, pelo exercício de virtudes. Bom, aí parece, claro, apropriado atribuir a responsabilidade a alguém por possuir ou exercitar traços como honestidade intelectual, humildade intelectual, autonomia intelectual. Mas aí os responsabilistas eles reconhecem que existem possíveis exceções a regras, né, como por exemplo a virtude da criatividade. Um terceiro parâmetro para a gente contrastar, para a gente discriminar o confiabilismo do responsabilismo, é que o confiabilismo pensa que o conceito de virtude intelectual
ele compreende disposições subpessoais. Tá? O que significa isso? Né? Subpessoal aqui diz respeito àquelas disposições que não revelam o tipo de pessoa que nós somos ou aquilo que é objeto da nossa preocupação, do nosso zelo. Uma boa visão, uma boa memória não revela o tipo de pessoa que alguém é e tampouco é aquilo que é objeto do zelo ou preocupação da pessoa. Né? Já no responsabilismo, o conceito de virtude intelectual compreende apenas qualidades pessoais. Por exemplo, dizer de alguém que ela é uma pessoa intelectualmente honesta é dizer algo a respeito do tipo de pessoa que ela é e daquilo que é objeto de preocupação intelectual da pessoa. Né? A pessoa intelectualmente honesta é uma pessoa que se preocupa com a verdade. A verdade, né? Um quarto parâmetro, e aqui vale dizer o responsabilismo, que não há concordância geral, não há consenso no que diz respeito ao responsabilismo, mas no confiabilismo. Isso é essencial ao confiabilismo, né? A ideia de que as virtudes intelectuais elas são, pelo menos em condições adequadas, né, disposições conducentes à formação de crenças verdadeiras. Tá? A boa visão, a boa memória, o bom raciocínio parecem ser disposições que conduzem à formação de crenças verdadeiras mais do que a formação de crenças falsas. E aí, por fim, o quinto parâmetro para nós contrastarmos aqui confiabilismo e responsabilismo é a ideia de que, então, qual é o valor das virtudes intelectuais? O confiabilista entende que o valor das virtudes intelectuais é meramente ou fundamentalmente instrumental. Tá? Elas são um meio para alcançar algo que é um bem, no caso, um outro bem, né? No caso, a verdade, por exemplo. Né? Ou seja, a boa visão, a boa memória, o bom raciocínio, eles têm valor na medida em que são, então, instrumentos que auxiliam na aquisição de bens como verdade, conhecimento e por aí vai. Já os responsabilistas pensam que a resposta a essa questão é que as virtudes intelectuais elas têm valor intrínseco. Ou seja, honestidade intelectual, autonomia intelectual, mentalidade arejada, são traços dignos de elogio independentemente de servirem para outros fins. É justamente porque elas expressam uma preocupação com outros fins que são bons, expressam uma preocupação com a verdade, por exemplo, ou expressam uma preocupação com o conhecimento, que elas têm valor intrínseco. Né? Elas não são apenas instrumentos para alcançar esses bens, mas fundamentalmente elas têm valor intrínseco porque elas expressam uma preocupação com esses bens. Bom, então, um resumo, né, os compromissos do confiabilismo. O conceito de virtude intelectual compreende faculdades cognitivas que a gente já tem de nascença, ou que a gente desenvolve naturalmente. O segundo compromisso é que o agente epistêmico, né, a pessoa, né, não é tipicamente responsável pela posse ou pelo exercício de virtudes intelectuais. Um terceiro compromisso é que o conceito de virtude intelectual compreende disposições que não necessariamente revelam quem nós somos enquanto pessoas ou aquilo com que nós nos preocupamos. Um quarto compromisso do confiabilismo é que as virtudes intelectuais elas são disposições confiáveis, elas conduzem mais à verdade do que à falsidade. E um quinto compromisso é que o valor das virtudes intelectuais é fundamentalmente, ou pelo menos meramente, instrumental. Tá? Já no responsabilismo, os compromissos são de que o conceito de virtude intelectual compreende apenas qualidades cultivadas por meio do hábito. O agente epistêmico tipicamente é responsável pela posse ou pelo exercício de virtudes intelectuais, por isso responsabilismo, né? O conceito de virtude intelectual compreende apenas qualidades da pessoa, né? aquilo que revela quem nós somos enquanto pessoas, ou aquilo com que nós nos preocupamos do ponto de vista intelectual. E, por fim, né, as virtudes intelectuais elas têm valor intrínseco no responsabilismo. Então, esse é um quadro geral que nós temos, né? O quadro ao qual nós chegamos, então, respondendo aquelas questões, né? Como é que os epistemólogos concebem, os epistemólogos das virtudes, né, concebem a sua investigação, né? E aí nós temos uma divisão entre conservadorismo das virtudes e autonomismo das virtudes, subdivisões dentro delas, e você tem também uma resposta à questão como é que os epistemólogos das virtudes concebem as virtudes intelectuais,
você chega aí a uma divisão entre os confiabilistas das virtudes e os responsabilistas das virtudes. Bom, essa foi a aula introdutória, um pouco cheia de informações. Nós vamos retomar na próxima aula essa divisão entre confiabilismo e responsabilismo. Vou falar sobre a terceira via, a terceira alternativa que propõe a Heffer-Bertoli, naquele capítulo que eu fiz menção, capítulo 8 daquele livro. E aí, claro, a gente vai tentar buscar entender qual é o argumento que a Bertoli tem para sustentar uma terceira alternativa entre o confiabilismo e o responsabilismo. E eu vou propor algumas reflexões para tentar pensar se realmente o argumento é convincente ou não, né? Acho que é um bom exercício para a gente começar a refletir sobre questões filosóficas e aprender a reconstruir, né, argumentos. Nós vamos fazer isso aqui na próxima aula. Então eu vou acabar retomando aí essa divisão entre confiabilismo e responsabilismo, porque eu vou retomar justamente esse texto aí. Por hoje é só, uma aula introdutória um pouco cheia de informações, mas espero que tenha sido esclarecedora. Um abraço e até a próxima.